Começa agora. Bom dia, CDL. As notícias mais importantes do dia comentadas e analisadas. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Olá, amigos da Santos FM 92.5. Começa por aqui o programa Bom Dia CDL, projeto jornalístico realizado pela CDL Santos Praia, Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, que irá informar e debater os principais fatos da região e do país. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa, que vai ao ar de segunda a sexta-feira ao vivo, das 7 às 8 da manhã. A apresentação fica a meu cargo aqui, né? Zé Torquato, com você até logo mais às 8 da manhã. E já vou anunciando o nosso comentarista da bancada de hoje, o coordenador do Procon Santos, Rafael Quaresma. Alô, Quaresma, bom dia. Alô, Zé, bom dia a todos, em especial um abraço aos ouvintes. E teremos também hoje a participação do escritor Francisco Almeida Prado, recém-saído do Ministério Público. Francisco vai conversar conosco sobre seu terceiro livro, Não Foi Bem Assim, no decorrer do nosso programa. Bom dia, Francisco, seja bem-vindo. Bom dia aos ouvintes, é uma alegria estar aqui e vamos torcer para que tudo corra bem. É verdade. Vamos então falar do lançamento do livro do Francisco, que vai ser no próximo dia 6 de dezembro, no Café da Bete, aqui no Shopping Parque Balneário Móvel de Ficção, que tem um plano de fundo muito interessante. Aliás, tem muito a ver com o dia a dia de muita gente, com o que está acontecendo hoje no nosso país, por conta, né, da vivência do Francisco no Ministério Público. Vamos falar disso daqui a pouquinho no nosso programa. Bom, a Jana Novaes já está a postos. Jana, bom dia, bem-vinda. Vamos convidar os ouvintes a participarem conosco. Bom dia, Zé, ouvintes da Santos FM, comentaristas da bancada e convidado. Para participar do programa Bom Dia CDL tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. A nossa página do Facebook, que é sempre atualizada com informações e fotos, comentaristas e convidados, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pelo Play Store para Android ou App Store para iOS. Obrigado, Jana Novaes. Às 7h05, né? Nós aqui temos uma notícia muito triste pela frente, né? Para anunciar para vocês que é a queda do avião do time da Chapecoense na Colômbia, o time que se dirigia a Medellín para enfrentar o Atlético Nacional na quarta-feira, na primeira partida da final da Copa Sul-Americana. Dos atletas, aliás, das 72 pessoas a bordo, a prefeitura de Medellín, o prefeito de Medellín, na verdade, já anunciou que temos 25 sobreviventes. Quanto aos jogadores da Chape, temos aí os goleiros Danilo e o Foman e o lateral Alan Ruschel. Uma tragédia realmente que pegou todo mundo de surpresa, Rafael Quaresma. Acordamos hoje com essa triste notícia. Além dos 72, tem mais 9 tripulantes, somando 81 a bordo da aeronave. Pelas informações iniciais, o local de difícil acesso, 4 graus, chuva, frio, e também, pelo que eu ouvi, não sei se procede ou não, acho que foi até notícia da Globo News agora pela manhã, numa cobertura especial, de que o acidente ocorreu por falta de combustível, né? Parece que acabou o combustível da aeronave. A informação que eu acompanhei é a seguinte: a aeronave com problemas elétricos, o comandante tomou a iniciativa, vendo que a queda era inevitável, ou um pouso de emergência no mínimo, ele tomou a providência de se livrar do combustível para evitar uma explosão. Enfim, muito triste a notícia. A CBF também já se solidarizou, o jogo obviamente está cancelado e, enfim, não realmente triste, né? Por conta da época, do momento do time, enfim, das famílias. Tinham os seus colegas jornalistas lá fazendo a cobertura também no avião. E além dessa informação do combustível, também de que houve uma mudança, né? Porque o voo era direto e esse parece que tinha escala, então houve também essa alteração. A escala foi em Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.
E o avião já se aproximando de Medellín, aliás, só, por enquanto, só não, né? Até me perdoem aí o ato falho. 25 pessoas já têm a morte confirmada, desses 81 que estavam na aeronave. Nós estamos aguardando notícias de mais sobreviventes. As autoridades da Colômbia têm sido muito cuidadosas no que a gente também entende e acompanha o bom senso nessa hora. Aliás, gera muita comoção, uma dramaticidade incrível, né? Para quem tem aí os seus familiares dentro desta aeronave, principalmente os atletas da Chapecoense, no caso de nós brasileiros, um time que ganhou a simpatia de todo mundo, né? E inclusive esteve aí em rede nacional, envolvido na final, grande final, partida final do Campeonato Brasileiro contra o Palmeiras, o que agride ainda mais, né? A gente fica ainda mais sentido, mais comovido, porque esses rapazes estavam em evidência, franca evidência. Aliás, eu vi uma matéria no Esporte Espetacular sobre todo o esforço que foi feito pela diretoria da Chapecoense para chegar nesse patamar. É verdade, realmente a notícia nos consterna e é muito triste. Francisco, vou até quebrar o protocolo devido à violência dessa notícia, né? Que todos nós, independente de acompanhar futebol ou não, não é? Nós estávamos esperando aí. A Chapecoense tinha a torcida de todas as pessoas, até por ser um time de uma cidade média, uma cidade importante de Santa Catarina. Eis aí essa tragédia inesperada. Eu só queria externar o meu pesar para os familiares, para os amigos. Todo acidente é triste, mas quando acontece um acidente com um time de garotos, jovens, a gente fica mais chocado ainda. É verdade. A gente não entende os desígnios da vida, mas eu só quero externar o meu pesar, minha solidariedade aos familiares. Então, lembrando que no final desta edição, nós vamos atuar constantemente ao longo da edição do Bom Dia CDL, esse fato muito triste, que nós confirmamos agora, às 10h15 da noite do Brasil, 1h15 de Bogotá, ou ao contrário, vamos confirmar aqui, né? Realmente, olha, você sabe que essa realmente eu acordei hoje chateado com essa notícia aí da Chapecoense, né? Então, a queda do avião aconteceu, não é? Próximo a Medellín, um avião da Lama, empresa boliviana, e esse acidente ocorreu 10h15 da noite, hora local da Colômbia, 1h15 da madrugada aqui de Brasília, ao se aproximar do aeroporto José Maria Córdova, em Rio Negro, perto de Medellín. E nós temos nosso repórter esportivo Ricardo Martins, com certeza está se inteirando dos acontecimentos, e nós vamos atualizar ao longo desta edição do Bom Dia CDL. Quero dar um destaque agora positivo, evidentemente, não fazendo contraponto, mas destacando a matéria principal do jornal A Tribuna hoje, que fala das dificuldades do comércio para contratar funcionários temporários. Esta matéria tem como fonte a CDL Santos Praia, por meio do seu presidente Nicolau Obeide, e tem afiliados também da nossa associação, não é? Entre elas o João Vilela, que é comentarista aqui do nosso programa. Então fica aí a principal matéria de hoje do Jornal da Tribuna, a falta de qualificação da mão de obra como impeditivo para que as vagas temporárias oferecidas nessa época de desemprego elas sejam preenchidas. Bom, bola para frente, vamos aqui com o nosso programa, 7h11. Os elevadores do Hospital da Zona Noroeste continuam quebrados. 3 elevadores do Complexo Hospitalar da Zona Noroeste, Dr. Arthur Domingues Pinto, que envolve a maternidade Silvério Fontes e o pronto-socorro em Santos, ainda estão quebrados, trazendo transtornos diários para centenas de pacientes que utilizam o equipamento. A previsão de consertar os equipamentos até a primeira quinzena de novembro não foi efetivada. Segundo a administração municipal, a empresa responsável pelo equipamento já encomendou a peça necessária para que os elevadores voltem a funcionar. Já demanda algum tempo esses elevadores do Hospital da Zona Noroeste, né? É importantíssimo, dentro do complexo hospitalar, os elevadores estarem em pleno funcionamento, né? Você tem ali pessoas debilitadas, com dificuldade de locomoção, que precisam de socorro. Então, a prefeitura tem que tomar a mão, tem que assumir com mais rapidez esses reparos que realmente são tão necessários. Ô Quaresma. Concordo com você, Zé. Tem algumas situações, em alguns casos, que não se pode ficar refém da burocracia
que move a administração pública. Eu falo isso com um pequeno conhecimento de causa em razão daquilo que a gente passa e vive também no PROCON, integrante que é da administração pública direta municipal. Nós estamos alocados na Secretaria de Defesa da Cidadania e muitas das vezes não conseguimos atuar com a presteza e rapidez que gostaríamos, sobretudo para poder prestar um serviço público de qualidade à população, em especial aos consumidores. E essa situação, ela acaba se tornando realidade em outros segmentos, em outras áreas tão ou mais importantes que a da defesa do consumidor, né? Quando a gente fala em saúde, educação, enfim, me parece que são prioridades aí de primeira grandeza. E é engraçado, Zé, porque a própria lei de licitações, enfim, que movimenta toda a máquina, que permite contratação, tem ali as suas hipóteses excepcionais, as suas exceções para permitir uma maior celeridade. Eu, lá no Resolve Aqui, local onde funciona hoje o setor de conciliação do PROCON, vivi um episódio parecido com relação à plataforma elevatória que nós temos lá. Não chega a ser bem um elevador, mas de qualquer forma, logo no início houve um problema com uma placa de comando e impossibilitou o uso imediato desse equipamento, né, da plataforma. E isso colocava em xeque o acesso ao setor de conciliação para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, cadeirantes, enfim. E a gente queria solucionar prontamente o problema, mas às vezes há essa amarra, essa captura do sistema que te impede de agir de forma mais célere, não é? Então, eu falo isso até porque se essa situação servisse como justificativa, escudo, proteção para que se evitasse tanto desmando, tanta malversação de recurso público, tanto desvio de verba, excelente. O problema é que a gente acaba sacrificando em pontos vitais e sabemos que isso está longe de resolver a correta destinação de recursos, né? Então, eu realmente ainda não me adaptei a essa realidade, não é? E também digo que quando tiver anestesiado por isso é hora de puxar o carro, né? Quer dizer, pegar o chapéu e continuar a vida na iniciativa privada, porque há muita diferença. Eu venho da iniciativa privada, vim da iniciativa privada, e esse choque de realidade entre administração pública e iniciativa privada é latente. Casos como esse nos fazem realmente refletir acerca do alcance, da necessidade dessas amarras na legislação. 7h15, nós vamos parar para o primeiro intervalo do nosso programa, o Bom Dia CDL, mas antes tem aqui o apoio cultural da Home Life. A Home Life é uma empresa especializada na área de saúde, que consiste no atendimento domiciliar aos pacientes de diversas complexidades, com assistência ou internação, desde os procedimentos mais simples aos mais complexos. Suas atividades são customizadas às necessidades do paciente e dão atendimento indiretamente a toda a família, porque a família também fica muito impactada quando tem um ente querido aí doente, com sua equipe multidisciplinar muito competente, médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, nutricionistas, fonoaudiólogos. Vai longe aí hoje o alcance do Home Care, assistência domiciliar, na qual é especializada a Home Life, assistência domiciliar em saúde, cuidando de quem você ama. Ana Costa, 146, 17º andar, telefone 32026440, unidades em Ribeirão Preto e na Grande São Paulo. Acesse homelife.com.br. Conferindo na certa 7h16, o Bom Dia CDL volta já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Estas são as empresas que apoiam a programação da Santos FM. A CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se à CDL Santos Praia e tenha acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, versões disponíveis
disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se à CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você sintoniza a Rádio Santos, ZYW 635 FM 92.5. Santos FM, o canal da cidade. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. De volta, agora 7h17, 7h17. Vamos falar então agora de notícias e o debate qualificado que faz parte do nosso programa. Bom dia, CDL, realização da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, a CDL Santos Praia, às 7h17, confirmando aqui o nosso horário. É hora de conversarmos com o Francisco Almeida Prado, o escritor Francisco Almeida Prado. Ele que trabalhou durante 32 anos no Ministério Público e agora se dedica, a partir de agora, se dedicando exclusivamente à carreira de escritor. Francisco, conta um pouquinho dessa sua história, como é que a literatura surgiu na sua vida. Hoje você já está chegando no 3º livro. Bom dia, Zé. Acho que a literatura surgiu basicamente de uma necessidade que eu senti já há um bom tempo de externar, de dividir, de compartilhar as minhas experiências na promotoria de justiça. Eu trabalhei na parte dos direitos constitucionais do cidadão, na parte política, trabalhei na parte criminal, muitos anos, e a maior parte, no final da minha carreira, na vara da família. Então você se defronta todo dia com coisas assim, revoltantes, coisas muito bonitas, coisas muito feias, e parece uma necessidade que você tem de compartilhar o que você viu, no sentido de poder trazer uma mensagem de esperança, uma luz para as pessoas que passam pelos mesmos problemas. Você, por exemplo, quando se separa, quando há um problema de traição no casal, separação, guarda de filhos, é uma coisa impressionante que eu observei ao longo dos anos. As pessoas praticamente se comportam de uma forma igual. Podem ser pessoas pobres, pessoas milionárias, pessoas sem nenhuma instrução, pessoas com pós-graduação, doutores. Quando surge um problema de traição, de separação, as pessoas parece que perdem um pouco a clareza de espírito e se comportam de uma forma que vai lhes trazer muitos prejuízos. Então o livro aborda dois aspectos. O primeiro é uma trama política que vai desaguar num julgamento. Então há toda uma arquitetura política, esses conchavos que nós infelizmente vemos todo dia no Brasil, no noticiário, e há essa parte da relação humana das pessoas, que cuida da separação, da guarda de filhos, da alienação parental. E como eu dizia, é impressionante como a sociedade, se você faz um corte, as pessoas reagem praticamente da mesma modo. E muitas vezes não é o modo correto de reagir. Quantas vezes eu vejo pessoas que litigaram na justiça, anos, quando talvez a solução fosse sentar para uma conversa, tentar se entender com o outro cônjuge. Então, assim, surgiu mais essa necessidade de externar tudo isso. Bom, agora, Francisco, o seu novo livro se chama Não Foi Bem Assim. Você já escreveu 2 anteriores, né? Dois livros anteriores. Eu escrevi um romance, 2 são romances. Um, Liberdade, em que eu fiz uma crítica ao Poder Judiciário. Não sei se fui muito bem entendido, porque eu perdi muitos amigos no Judiciário com o livro. Depois escrevi o Perdoa-me, que trata da política, de problemas também sociais. E agora este, que eu enfoco principalmente o Ministério Público. Eu espero não perder meus amigos. Mas eu procuro mostrar uma parte assim que as pessoas, de um modo geral, não conhecem, não podem ver. A questão do que faz um promotor de justiça tomar uma decisão em um caso polêmico. Porque, por exemplo,
a gente imagina que um promotor pode agir ou deixar de agir por qualquer interesse, mas na verdade os promotores, assim como os juízes, eles se baseiam no que tem no processo, nas provas. E para quem está de fora, às vezes você escuta uma coisa no jornal, um amigo comenta uma coisa, e um juiz, um promotor dá uma decisão totalmente contrária daquilo, e você fala, puxa, mas que absurdo. Então eu mostro que não é absurdo, que é baseado em fatos, e também entro numa esfera meio, assim, tenebrosa, mostrando quais são as influências políticas, as influências externas que podem influir nos membros do Ministério Público. Então é uma, pelo menos pela realidade que eu aprendi. Sim, está muito atual, né, o livro, né? Eu creio que nesse Brasil de hoje, eu digo até com pesar, porque o Judiciário, a Polícia Federal, o Ministério Público estão em evidência. O ideal seria que eles não tivessem, que nós não escutássemos nenhum dia uma notícia de Ministério Público, Polícia Federal e magistratura. Mas é justamente o contrário que está ocorrendo hoje em dia. Bom, como é que você vê agora, fugindo um pouco do livro, já vai falar do evento de lançamento, que vai ser o evento do nosso público com certeza, né? Olha já. No dia 6 de dezembro, aqui no Shopping Parque Balneário, ali no Café da Beth, a partir de 30. O livro, preço promocional, lançamento de R$30. A venda por um pouco mais, mas no dia você dá 30. E eu aproveito para convidar agora Morandes. Eu não tive chance, meus conhecidos, pessoas, telefonar, o telefone das pessoas. Então eu aproveito para convidar os amigos e as pessoas que têm insights da política, público, para Sam e guarda. Temos outro escritor, Francisco, o Rafael Quaresma, uma outra linha, né? São de direito, Rafael. Um referente à dissertação de mestrado, outro de doutorado, um trabalho de civil, outro trabalhando direito do convisão dos tribunais especial, o Supremo Tribunal Federal. Tribunal de Eros, que essa me parece, se do escritor um dia chegar estágio, né, de escrever sobre ficção, me abstrair do mundo do direito, lá do mundo jurídico. Aliás, tive alguns colegas nossos do mundo do enveredam por essas poesias, com obras, e quem sabe os filhos, 2 filhas, né? Então pretendo, já plantei a árvore também, então já estou com a minha missão, não é, Francisco? Bem dizer, cumprida aqui, mas espero ainda seguir e chegar nesse estágio de amadurecimento, de escritor propriamente dito, e me abstrair das obras mais técnicas e ter essa leveza, essa abordagem. Eu me lembro aqui, faço só um contraponto com a obra do jurista Saulo Ramos, não era? O Código da Vida, não é? Que ele permeia a sua autobiografia com um caso, era um caso até de guarda de filhos, se eu não me engano, do escritório envolvia dele. Até o ministro do Supremo, o Peluso, que foi juiz aqui em Santos. O Saulo Ramos era de Santos. Era de Santos. É uma história realmente interessante. Não é? Eu lembro, eu indico isso, Zé, para os alunos logo no começo do curso, porque os alunos, quando vêm à faculdade, iniciam a trajetória, tem essa resistência com a leitura, não é? Então, se a gente passar também um livro muito dogmático, uma leitura muito hermética, muito densa, a coisa não vai. Então, esse livro me parece que faz esse contraponto, e depois vou conhecer a obra do nosso convidado, porque também poderei indicá-la. Bom, Francisco Almeida Prado, escritor Francisco Almeida Prado, ex-promotor do Ministério Público, não é? Aliás, por que você resolveu deixar o Ministério Público, Francisco? Não, eu já tinha o tempo para me aposentar e eu pensava até em continuar um pouco mais. Mas houve uma divergência que eu nem gostaria de mencionar, que fez com que eu antecipasse a decisão de me aposentar. Mas o escritor já estava chamando você faz tempo, né? Um livro... Vem pra cá, né, Francisco? Um livro é uma coisa assim... Talvez existam escritores, eu nem me considero um escritor, sou um aprendiz de escritor, que talvez cheguem e escrevam assim páginas e páginas com uma fluência, com uma facilidade. Para mim, não. Para mim, o livro foi um trabalho. Era uma coisa assim, uma coisa que eu gostava muito, gosto, mas é um trabalho, assim, exige atenção. Então eu tinha para escrever sábado à noite, domingo de manhã. Eu me privava de tomar uma caipirinha com meus parentes, de ver um filme com meus filhos à noite para escrever. Agora, com o tempo livre, eu espero, se eu tiver uma outra ideia, porque eu não vou escrever outro livro se não surgir uma coisa que me diga para escrever,
Mas se surgir, eu espero ter o tempo livre para fazê-lo. Sem contar o dever de missão cumprida, né, Francisco? Olha, muito obrigado. Eu refaço o convite para os nossos ouvintes prestigiarem o lançamento de Não Foi Bem Assim, terceiro livro do escritor Francisco Almeida Prado. Então muito obrigado pela oportunidade. Vai ser no dia 6 de dezembro aqui no Shopping Parque Balneário, a partir das 18h30. Bom dia para todos, obrigado. Obrigado, Francisco Almeida Prado, nosso convidado de hoje. Vamos dar seguimento à nossa pauta aqui no nosso programa, que é o Bom Dia CDL, e nós vamos falar do VLT, Mobilidade Urbana. A integração do VLT com o transporte público municipal de Santos e São Vicente só irá acontecer em 2017. A EMTU confirmou o adiamento e informou que a integração com as linhas municipais só será possível mesmo após a conclusão das obras do primeiro trecho, ligando o terminal Barreiro São Vicente à estação Porto Santos, cuja operação comercial está prevista para começar só em janeiro. Sobre Santos, a MTU informou que as tratativas com o município prosseguem para detalhar o convênio. Já em relação a São Vicente, a ordem é esperar o novo prefeito tomar as rédeas no ano que vem. Ô Jorge Tadeu, agora nas terças-feiras conosco, né, Jorge? Como é que você vê essa questão de mais um adiamento da integração com o VLT? Eu vou dar minha impressão pessoal. O VLT, a gente olha para ele e parece que ele jamais evolui, muito embora isso não seja verdade, né? E esse VLT, tá cheio de amarras? Bom dia, Zé, bom dia, amigos da mesa, é um prazer estar aqui às terças-feiras. Eu acho que é mais um modelo do que o Rafael estava muito bem discutindo aqui, dos entraves aí do modelo, né? Certamente, se a obra tivesse foco, um certo assento do modelo privado, ela já estava até sendo reformada, de tão consumida que ela estava. Como se não houvesse conveniência. Não, para que funcionar? Eu sou um pouco crítico em relação a esse modelo de transporte, e vou explicar o porquê. Porque o VLT, nas principais cidades do mundo onde ele teve uma boa aceitação, o enfoque dele foi turístico. Foi para passeio em centros antigos, ou foi para uma certa circulação numa velocidade mais agradável para visualização dos monumentos, assim por diante. E aqui o foco é ser um transporte público, né? Eu não sei se ele vai ter o efeito desejado. Ele é uma mistura de metrô com trem, com VLT. Ele não tem uma identidade, na minha opinião. Ele não tem. Então, por ele não ter uma identidade, provavelmente ele não vai ter o cliente certo, né? E por ele não ter o cliente certo, ele vai acabar não girando. Então, assim, a sensação que eu tenho também, Zé, é que a população já também está um pouco indiferente em relação à existência ou não do projeto. Exatamente. E essa indiferença... Ela não percebe o benefício, né? O tempo vai passando e você não tem aquela sensação, puxa vida, tomara que termine logo, que vai ser ótimo pra Exatamente. gente. Isso coloca o produto, né, o produto VLT num ciclo vicioso negativo, porque ele não tendo uma aspiração e ele não tendo ele não sendo objeto de desejo da população, ele acaba também ficando de lado e vira essa procrastinação aí toda diária. Rafael? Não, a gente falou realmente dessas amarras aí dos entraves, e eu também destacaria um outro ponto, e com muito, né, com muito pesar aí, com uma lamentação grande que a gente fala, mas justamente da falta de planejamento também, né, Zé? Por conta dessa informação do Jorge, até quer dizer, eu não sei até que ponto é bom você entregar à população de forma paulatina a obra, não é? Por outro lado, você já tem a parte toda de São Vicente preparada e pronta à disposição há bastante tempo. Claro, a obra ela não começa e não se termina integralmente ao mesmo tempo, então ela vem nessa forma escalonada, mas por outro lado acaba talvez descaracterizando, não é? Tudo isso para a população. E quando a gente fala da falta de planejamento nessa integração dos modais, eu me lembro, o Procon Santos inclusive oficiou a MTU, outros gestores, questionando inclusive valor de tarifa, porque tem uma discussão que se fala em relação ao preço cheio, e na verdade o modal não está integralmente à disposição, não é? Quer dizer, está longe ainda de chegar na estação Porto lá aqui de Santos. Nós paramos ali na estação do Canal 1, da Pinheiro Machado, até a Bernardino, agora tem a estação do Canal 2, mas ainda faltam as demais, Ana Costa, Aston Luiz, Conselheiro, enfim, e na verdade o preço praticado já é o preço do sistema como um todo, né? Como se todo ele estivesse à disposição.
E eu me lembro, recebemos questionamentos, e já discutimos aqui na bancada, também foi pauta do programa, a questão inclusive da falta de iluminação ali no trecho da Glicério. Recentemente a MTU, o consórcio responsável, conseguiu instalar essa iluminação, os postes de luz, enfim, quando na verdade penso eu que o ideal e o mais adequado seria justamente a substituição dos postes existentes, quando já colocado e já em funcionamento os novos, né? Quer dizer, não, você tira os antigos, não põe os novos, deixa aquele setor na penumbra, escuro, e de certa forma isso acaba se replicando no negócio como um todo, né? Quer dizer, essa falta também de integração, a mim me parece, passa por uma falta de planejamento, de uma visão mais ampla do negócio como um todo. 7h33, e ainda nessa tua do VLT, Jorge, chama atenção, você de repente questionar mesmo talvez esse modal não seja realmente o que nós necessitamos. Por quê? Tanto que o prefeito Mourão de Praia Grande fez uma opção diferente, ele fez a opção pelo BRT. Eu não sei o que implica realmente em termos de condições para que você implante um ônibus segregado, poderia de repente fazer no próprio local, que hoje é reservado ao VLT. Eu também tenho essa sensação. Por quê? Por uma questão que não chega a ser filosófica, como na Grécia Antiga, de observação, existe de observação. Você vê o VLT, ele, dentro do seu trajeto, com pouquíssimas pessoas dentro. Porque, como disse um amigo meu, até de São Vicente, ele fala assim, olha, o VLT, por enquanto, leva do nada a lugar nenhum. Exatamente, Zé, não tenho muito a acrescentar, né? Exatamente, a gente está falando de um transporte estático que ele vai demandar esse caráter intermodal. Então, por exemplo, a pessoa que trabalha na Washington Luiz, próximo à praia ou lá para o centro, ele vai ter que descer ali, ou ele vai andar, ou ele vai ter que pegar mais um outro transporte. E a gente está falando de uma cidade que, apesar de ter o maior jardim de praia do universo, ela não é tão grande assim, né? Então, eu acho que poderiam existir outras demandas, outras prioridades para a nossa região, que não um transporte numa avenida que, como você mesmo colocou, que vai de coisa nenhuma para lugar nenhum, né? Nada para lugar nenhum. Então, eu acho que falta planejamento e às vezes falta também um pouco de foco, né? Foco no longo prazo. A gente tem discutido algumas vezes a questão de se pensar mais no Estado, né? Pensar mais no Estado do que no governo, a gente ter um pouco mais de pensamento de longo prazo e ao mesmo tempo a gente vê um pouco a população um pouco assustada quando se fala num projeto de 20 anos, de 15 anos, como aí o governo federal está tentando implantar. Na verdade, se a gente for analisar, é isso que falta para o Brasil. Alguns projetos que eles perdurem mais. Então, por exemplo, será que se pensou no VLT nisso? Qual é a utilidade dele num cenário de 10, 20, 30 anos? Porque o investimento que foi feito demandaria uma análise desse tamanho. Você vai conseguir aumentar a demanda? Você vai transformar o vagão numa linha, o trem numa linha de 8, 10 vagões? Provavelmente não, porque senão vai ficar um empurrando o outro daqui a pouco, né? Dependendo do intervalo entre cada parada, né? Até porque as estações não são muito distantes, não é? Jorge, só coloco um acréscimo aí na sua fala, com a qual eu concordo, inclusive, quando você fala de 10, 20, 30 anos, some-se a isso mais 20 anos, que é o tempo que o projeto demorou para sair do papel, não é? Porque isso vem lá da década de 90, 96, 95, 97, enfim, meio da década de 90, e na verdade saiu do papel mesmo em 2013, né? Então a gente tem aí quase 20 anos de atraso, além dos 10, 20 ou 30 que a gente precisa pensar até para justificar investimento que passa de 1 bilhão. Aí é uma grandiosidade de números. E claro, hoje também, nessa linha do que o Zé Henrique colocou, quer dizer, como o trecho está ainda inacabado, a gente não tem a complementação, e isso acredito justificar o baixo número de pessoas transportadas, gera não custo, né? Claro, porque como é também experimental, enfim, agora já tem a questão tarifada, etc. Mas enfim, ele não vai atender, obviamente, a quantidade de pessoas que irão se deslocar quando todas as estações estiverem incluídas e colocadas à disposição.
Bom, 7h37, você está ouvindo o programa Bom Dia CDL, o programa jornalístico da Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia, aqui o Zé Torquato. Vamos ao ar de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, ao vivo, aqui na Santos FM. E você também pode interagir conosco. Só quero dizer que justiça seja feita. Houve uma demanda judicial por conta do traçado, que retardou bastante aí as obras do VLT. Não vou entrar no mérito, foi uma ação do Ministério Público contra o traçado ali na Francisco Glicério, demandou muito tempo também para a obra ir em frente, mas não seria o tempo suficiente para estar tudo concluído e ter uma abrangência maior. Jana, vamos convidar os ouvintes mais uma vez a participar do nosso programa. Zé, para participar do programa Bom Dia CDL, tem várias maneiras. Pelo WhatsApp é no 991406444, 991406444, telefone fixo 3345-9507, 3345-9507. Nossa página no Facebook, que é sempre atualizada com informações e foto dos comentaristas e convidados do dia, é a CDL Santos Praia. E tem também nossa rádio web, que reprisa o programa às 18 horas todos os dias. Para escutar, basta acessar o site cdlsantospraia.com.br ou baixe o aplicativo da CDL Santos Praia pela Play Store para Android ou aplicativo Store para iOS. Obrigado, Giana Novaes. 7h38, você que está circulando, como é que está a situação das balsas e estradas? Você vai saber agora. Balsas e estradas. Travessia Santos Guarujá, 7 balsas em operação, temos espera de 20 minutos em ambos os sentidos. Travessia Guarujá Betioga, uma balsa em operação, tempo de espera de 30 minutos em ambos os lados da travessia. Travessia São Sebastião e Ilhabela, 3 balsas em operação, tempo de espera de 30 minutos nos dois sentidos. O sistema Anchieta Imigrantes opera normalmente 5x5. Anchieta tráfego lento no sentido da São Paulo, do quilômetro 22 ao 17 e do 13 ao 10 devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes, tráfego lento também no sentido da São Paulo, do 17 ao 14, devido também ao excesso de veículos. Padre Manuel da Nóbrega e Cônigo Domênico Rangoni em condições normais de tráfego. Nós vamos agora falar do apoio cultural da Design Gallery. A Design Gallery é uma loja fantástica. Aliás, João Vilela também esteve ontem prestando depoimento, né? A matéria do jornal A Tribuna, que eu volto a dizer, como inibiu as contratações temporárias, a falta de qualificação de mão de obra no comércio é a principal matéria do jornal A Tribuna de hoje, e você pode conferir com certeza o que falaram aí o nosso líder, o presidente Nicolau Obeide e outros associados do CDL Santos Praia. A matéria principal de hoje, o Nicolau vai estar aqui amanhã na bancada do Bom Dia CDL e vai falar mais sobre o tema. E a Design Gallery tem tudo para você. Agora Natal chegando, muitos presentes bacanas, muita variedade, utilidades domésticas, peças bonitas para sua casa, nos vários cômodos que você pode encontrar com certeza na Design Gallery, uma loja que tem um número incrível de itens e novidades todo dia. Tem muita coisa legal na Design Gallery, que é líder em lista de casamento, Shabá, 6 vezes consecutivas no Top of Mind da Tribuna. A Design Gallery foi eleita, agora também na categoria de presentes finos. Marechal Deodoro 98, Azevedo Sodré, número 3, no Boqueirão. Loja no Gonzaga, Marechal Deodoro, número 3 da Azevedo Sodré, no Boqueirão. Design Gallery conosco também, aqui diariamente no Bom Dia CDL. 7h40, voltamos já já. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. A Santos FM está sempre com você. Acesse santosfm.com.br. Slex.com, sempre trazendo as novidades em eletrônicos e informática. Se o seu celular ou tablet quebrou, a Slex conserta para você. Uma grande variedade de celulares, com facilidade no pagamento. Tudo em games, acessórios e periféricos de informática. Slex.com, Avenida Ana Costa 530, Loja 9, Gonzaga Santos. Telefone 3284-2223. Ou na internet, acesse slex.com.br. Slex.com. A
CDL Santos Praia é uma entidade representativa dos lojistas de Santos perante comunidade e poder público, defendendo e promovendo o comércio. Associe-se a CDL Santos Praia e tem acesso a inúmeros benefícios, como assistência jurídica gratuita, plano de saúde e odontológico com preços diferenciados e descontos credenciados. E mais, sala multimídia com projetor e telão para cursos e palestras. Acesse o novo site cdlsantospraia.com.br e conheça a nossa rádio web. Baixe o aplicativo CDL Santos Praia. Versões disponíveis nas plataformas iOS e Android. Associe-se a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do lojista. Avenida Marechal Deodoro 13A Gonzaga. Telefone 3289-9495. Assista ao programa CDL TV todas as terças e quintas às 18 horas e sábados às 11:30 da manhã na Santa Cecília TV. Você está ouvindo Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia. Às 7h42 é o Bom Dia CDL da CDL Santos Praia. 7h42, começamos o programa de hoje com a triste notícia da queda do avião do time da Chapecoense na Colômbia, próximo ao aeroporto. E a informação oficial do general responsável pela equipe de resgate já foi divulgada: 75 mortos e apenas 6 sobreviventes. Sobreviveram os goleiros Danilo, Jackson, lateral Alan Ruschel, um fisiologista da comissão técnica de Chapecoense que ainda não foi identificado, uma comissária de bordo, enfim, mais um morto agora, né? Chega aqui a informação, 76 mortos agora. 6 sobreviventes, então a gente infelizmente aumenta essa estatística para pior, não é? Queda do avião da Chapecoense, um acidente muito triste que aconteceu na Colômbia. Eles que estavam se dirigindo para a partida final, primeiro jogo da decisão que aconteceria nesta quarta-feira, amanhã, contra o Atlético Nacional de Medellín. Bom, muita polêmica no Congresso e hoje, um dia movimentado, né? Hoje, com certeza, nós teremos a votação do pacote das medidas anticorrupção. O presidente Michel Temer veio a público no domingo, em companhia dos presidentes das casas legislativas, tanto o Senado quanto a Câmara Federal, dizer que não haveria a menor possibilidade desse Caixa 2 ir em diante. Mas nós, pela vivência que nós temos, até conhecendo como conhecemos o ambiente dos bastidores do poder em Brasília, meu caro Jorge Tadeu, nós intuímos que esses deputados que querem aprovar, iniciar o Caixa 2 em proveito próprio, eles não devem estar conformados com essas manifestações, tanto do presidente da República, quanto do presidente do Senado e do presidente da Câmara. Pode haver surpresa na votação de hoje? Eu acho, Zé, que a primeira pergunta é assim: quem são esses deputados, né? Será que isso aí é passível de separação? Será que é possível a gente separar? Ou, na verdade, a imensa e esmagadora maioria deles tem algum tipo de vinculação com essa forma ilícita de aquisição de caixa e de dinheiro, e por isso preferia uma resolução anônima? Eu acredito que exista algum nível de responsabilidade e de bom senso em relação aos seus eleitores, às suas zonas eleitorais, aos seus territórios de votos, e que com certeza eu espero que a população reaja aos deputados que se manifestarem contra uma medida que objetiva algum grau de moralização para a nossa nação. A nossa nação, ela caminha nesse cenário para uma franca decadência, e a expectativa é que esses movimentos tragam alguma luz no fim do túnel. Eu só não quero, sinceramente, aí como brasileiro, como cidadão, como homem, eu só não quero crer que realmente isso que está acontecendo lá no Olimpo de Brasília não seja apenas uma amostra significativa do Brasil inteiro. Eu espero que nós sejamos uma população de pessoas honestas, de pessoas com princípios, e que repudiem esse tipo de atitude. E que realmente os políticos sejam extraterrestres, políticos que eu quero dizer do nosso Congresso, sejam extraterrestres e que vieram aqui e acidentalmente tomaram o poder. Eu espero que essa seja a realidade. Bom, eu acredito que por conta da pressão da opinião pública, que aliás já ensejou a própria entrevista coletiva, eles já dão uma satisfação.
Porque não fosse isso, talvez o rumo fosse nesse sentido que o Jorge colocou agora. Mas esse pessoal tá ali, né? Agora eu penso, o desdobramento disso, né? Vai ficar muita gente descontente aí, entendo eu, que olha, quando você estima, quantos deles utilizaram Caixa 2 em eleições passadas, né, Jorge? Só isso aí. O brasileiro, ele tem uma capacidade de inovação e criatividade enorme. Eu acho que todos eles podem ficar tranquilos que certamente eles vão inventar outra forma de enriquecimento. Não tenha dúvida. Se já não foi descoberto até um modelo mais eficiente. Essa é a realidade. Quando o Brasil explodiu aquela questão de explosão de caixa eletrônico, de roubo de caixa eletrônico, tinha aquela questão da tinta que marcava a nota. Em menos de 5 dias da divulgação disso, um sujeito já conseguiu um solvente que lavava a nota e tirava a tinta. Uma tinta que é usada no mundo inteiro. Então, eu não tenho a menor dúvida de que vai se criar o Caixa 3, 4, 5 e outras manobras, porque infelizmente a nossa imaginação ela paira para isso, para descobrir formas de se enriquecer e de se deteriorar a nação. Agora, até nesse sentido, vou até dentro do que eu falei, vai causar algum desgaste para o presidente Michel Temer, que hoje tem um governo enfraquecido no meu entendimento. Está aí sob pressão, né, com os últimos acontecimentos. Agora, só em adendo que o Jorge falou, vou te passar a bola, ô Quaresma, o próprio relator da matéria, o deputado Onyx Lorenzoni, ele disse, tudo bem, não se criminalize o Caixa 2, mas eu tenho medo que por conta disso, desse pano de fundo, se aprove algo até muito pior do que isso. Você falou do governo Michel Temer, são 6 ministros em 6 meses, não é? Que deixaram o governo, enfim, então mostra que está difícil ali, infelizmente, acertar a mão, né? Toda aquela ideia de mudança, etc., fica um tanto quanto prejudicada. Aliás, na semana passada repercutimos e noticiamos aqui a questão do ministro Gedel, que tomou uma grande proporção, justamente pela forma de condução do próprio ministro Gedel, que é ex-ministro agora, que acaba justamente reforçando como as coisas eram conduzidas e aquela promiscuidade entre público e privado. Dito isto, Zé, 2 aspectos aqui. Bom, primeiro trazendo lá para minha área do consumidor, que se nós estivéssemos diante do Código de Defesa do Consumidor, essa fala do presidente Michel Temer o vincularia, não é? Porque a oferta vincula lá no direito do consumidor, então o que ele, em tese, prometeu ali teria que ser cumprido, embora não dependa só dele, mas ele já falou que se vier para ele veta, não é? Então, a população tem que estar atenta porque vai ter que cobrar isso do presidente. E um outro aspecto, me parece que um papel de coadjuvante aqui aos congressistas, parlamentares, deputados e senadores seria bem-vindo na medida em que a ideia partiu, essas 10 medidas da corrupção partiram lá do Ministério Público Federal, dos integrantes, defendido em larga escala pelo Procurador-Geral da República e também com essa moção aí das assinaturas da população de um modo geral. A gente teve alguma coisa parecida na inspiração e na elaboração do Código de Defesa do Consumidor. Uma comissão de juristas lá de notáveis à época foi encarregada de elaborar o anteprojeto de lei e depois pouco se modificou durante a tramitação do processo. Então a gente realmente espera e acredita até para que haja essa moralização, essa mudança, como disse o Jorge, que o papel dos parlamentares seja mais ali, não é, de coadjuvante, fazendo com que a coisa siga adiante sem que se mexa muito, porque nessas mexidas acaba até se descaracterizando o próprio projeto, a ideia inicial do projeto. E um outro aspecto que foi largamente debatido na semana passada, a forma de votação, não é? Então que isso seja feito também como manda o regimento e as claras ali, sabendo nominalmente quem vota como, para que a população possa ali se identificar se realmente aquela escolha que ela fez de deputado e senador representa ou não a sua intenção em relação àquele projeto. Então, ficou acertado que se houvesse a votação para encher o Caixa 2, teria que ser nominal. Aliás, o deputado federal Beto Mansur, ele vetou essa possibilidade na tentativa anterior de votação, mas ele explicou que isso contrariaria o regimento da Câmara, né? Porque o partido que pediu não tinha representatividade, segundo o estatuto, para pedir a votação nominal. E agora, se for votar, aí todo mundo vai ter representatividade? Como é que fica, né? Esse xadrez aí não segue as regras convencionais. Esse é o problema, né? Bom, deixa eu falar então agora de um apoiador cultural que é a APO, Planos Odontológicos Empresariais. A APO tem uma assistência para você de qualidade, tanto que é certificada pelo ISO 9001 em todos os seus departamentos. É realmente uma empresa que hoje é responsável por 60 mil vidas aqui na região da Baixada Santista, sempre atendendo empresas de grande porte, mas também está disponível para pessoas jurídicas a partir de 3 vidas, 3 funcionários contratados. A APO pode ser
um grande benefício, com certeza, para os seus funcionários. Aliás, o índice de faltas, ele cai muito depois de certo tempo, já que você tem aí condições de dar um atendimento odontológico regular para os seus funcionários. Faça como o Grupo Mendes, como o Complexo Santa Cecília, como o Jornal A Tribuna. Eles têm parceria também com Unimed e Santa Casa Saúde e outras empresas importantes da nossa região, e tenha no seu rol de benefícios o plano odontológico da APO, do meu grande amigo Jorge Saad. Ligue 21044000 ou acesse apoodonto.com.br. Bom, hoje, uma terça-feira movimentada em Brasília, que não é só das medidas anticorrupção que vai viver a Câmara dos Deputados. O Senado também vai ter o seu dia de destaque, votação da PEC 55, a PEC do limite dos gastos, antiga PEC 241, estimativa do líder do governo, o senador Romero Jucá. Aliás, que tá de ficha limpa, Romero Jucá? Responda aí mentalmente, você que está me ouvindo, né? Ele e outros aí, né? Bom, não vamos entrar, isso não é o tema, não é o mérito da questão agora, mas ele disse que a PEC deve avançar para o segundo turno com 65 votos dos 49 necessários. Jorge. Eu espero que continue, eu torço para que essa PEC seja o início de inúmeras reformas que objetivem a sustentabilidade do Brasil. Eu acho que o foco tem que sair um pouco apenas da questão de procurar criminosos ou crimes e criminosos. Eu acho que a gente tem que repensar o Brasil. Eu acho que essa é a grande expectativa da nação, que os nossos governantes, principalmente do Poder Legislativo, nos ajudem a repensar o Brasil, a reformular as suas estratégias e as suas estruturas para que a gente tenha a sustentabilidade necessária. E essa PEC é um dos passos que o Brasil tem que percorrer, passos que obviamente são de um caminho árduo, de um caminho de mudanças, de uma nova leitura, e que pode contribuir para que a gente tenha uma nação sustentável aí num médio prazo. Ô Zé, aproveitando a entrevista coletiva do domingo, né, que o presidente convocou, me parece que essa ideia da PEC tinha que ser melhor trabalhada e mais bem vendida à população, né? Quer dizer, você vê que tem certa resistência a tudo porque não está bem explicado, bem dito como a coisa vai funcionar. A ideia é muito boa, mas não adianta só a ideia ser boa se você também não souber vender isso à população, sobretudo em relação à necessidade, urgência disso e para pensar o Brasil para frente, não é? Então, me parece que nesse ponto falta ali um pouco de estratégia do governo no sentido de colocar isso na pauta do dia e na ordem do dia para a população, que está na agenda do governo, não se tem dúvida. Agora é importante que haja essa conjugação da agenda do governo com a agenda da população. É importante mostrar para a população a necessidade disso. Aí me parece que o caminho fica mais fácil, não é? Não se está falando abertamente, claramente, qual a necessidade, o impacto e pior, o que vai acontecer se ficar tudo como está, né? Porque a gente chegou numa situação, me parece que mais do que extrema, não só no cenário do Rio de Janeiro, né? Na questão do estado do Rio de Janeiro, mas isso vai repercutir, vai acabar gerando efeito aí em outros cenários, em outros estados, enfim, e a PEC passa também por isso. Eu diria que seria uma lei de responsabilidade fiscal ali melhorada. Agora precisa saber vender essa ideia, vender esse peixe. Rafael, o quanto você acha que, pegando nessa linha que você comentou agora, da questão do marketing, o quanto você acha também que compromete o modelo que a oposição estabeleceu de contra-ataque a essas medidas, que é um modelo distorcendo, né? Porque, na verdade, hoje, eu acredito que para a população fica até difícil fazer um juízo de valor, porque, por um lado, tem o governo com o marketing um pouco mais engessado, institucionalizado, de como divulgar, e, por outro lado, tem uma oposição literalmente distorcendo, como se essa PEC fosse focada apenas numa limitação da educação e da saúde. Então, eu queria ouvir a tua opinião em relação a essa distorção, a essa ambiguidade de uma mídia proativa talvez fraca e um contra-ataque de oposição absolutamente difamatório, né?
Me parece que é esse mesmo cenário. Veja, o papel da oposição não necessariamente é esse, né? E não tem que ser esse realmente. Quer dizer, quando a gente fala aqui da oposição, é importante esse contraponto, a pauta deve ser também interesse coletivo, interesse público. Então, claro, mostrar no que implica e, na verdade, contribuir para melhorar, para ajustar o programa, no caso, a proposta de emenda, até porque não é da forma como está. Não é da forma como está que justamente nós temos que deixar isso pronto e acabado. Pode justamente a oposição contribuir para isso. Agora, a questão aqui, rapidamente, só, Zé, me parece nesse aspecto que o que a gente tem também não está resolvido. Você vê a questão do FIES aí, coisas anteriores de 2009 a 2015, uma grita nisso, por quê? Porque teve uma versação de valor, desvio de recurso, enfim, se dissesse que como tá, primeiro que não tem dinheiro para manter como tá, segundo que como está não está resolvendo o problema. Então, isso por si só já autoriza uma mudança. Agora, se essa mudança é ideal, a gente também não tem como saber. Eu aqui não estou defendendo, eu estou só forçando o nosso ouvinte a refletir a respeito. Agora, o papel da oposição é justamente de contribuir para melhorar, para depurar essa ideia. E uma oposição que no Caixa 2 não se opôs, né? É verdade. É uma oposição seletiva, Zé. Então, hoje, o esporte, infelizmente tem um tom diferente do habitual, não é? Ricardo, hoje eu vou abrir mão do bom dia, dado esse drama que aconteceu com a queda do avião da Chapecoense. As informações são com você. Por favor, Ricardo, seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, Zé. Olá você, ouvinte ligado na Rádio Santos. É uma terça-feira muito triste, né? Para todos nós, infelizmente, acaba de ser confirmado oficialmente. Caiu o avião que levava a delegação da Chapecoense, 3 convidados e 21 companheiros de imprensa, jornalistas, estavam chegando a Medellín, 5 sobreviventes e 76 mortos nesse acidente aéreo que aconteceu hoje em Medellín, né, na Colômbia. O lateral esquerdo, Alan Ruschel, o goleiro titular da Chapecoense reserva, são 3 jogadores sobreviventes, um companheiro nosso de uma rádio de Chapecó também sobreviveu, mais um tripulante, né, colombiano. Infelizmente, os outros todos passageiros acabaram falecendo. E eu, particularmente, vivo um momento complicado, né, o Brasil inteiro chora esse acidente aéreo, e nesse avião estavam 5 companheiros com quem trabalhei durante 3 anos e meio nos canais Fox Sports, o Vitorino Sherman, com quem eu dividi durante muito tempo a bancada no programa Última Palavra, Paulo Júlio Cleman, comentarista também dos canais Fox Sports, com quem durante muitas vezes dividi bancada em programas, Mário Sérgio Pontes de Paiva, grande Mário Sérgio, um cara espetacular, foi um grande jogador de futebol, também faleceu. Deva Pascovitch, que nós conhecemos também, com a sua trajetória espetacular no rádio, estava nesse voo, além de um parceirão também, o cinegrafista Rodrigo Santana, câmera dos canais Fox Sports. Além deles, companheiros da TV Globo, de rádios de Chapecó, do sul do país, acabaram falecendo, né? A gente fica extremamente triste com essa notícia, que se dane o jogo que ia acontecer amanhã, isso é o de menos. Olha, Zé, é isso que eu tenho para falar, não tenho mais nada a dizer sobre o que aconteceu ontem, a vitória da Bahia contra o Coritiba, isso aí é o que menos importa. É realmente um dia muito triste para todos nós, mais uma tragédia, que é uma tragédia, né? Levando o time de futebol e um time brasileiro e companheiros aí com quem a gente teve a oportunidade de trabalhar. Que terça-feira triste, viu, Zé? Ricardo, você está trazendo para nós aqui uma informação absolutamente nova, né? Nós não vimos ainda na imprensa a morte dos nossos colegas jornalistas, né? Eu sei que é duro, mas você poderia repetir os colegas, confirmar os colegas da imprensa que são amplamente conhecidos, que foram vítimas também da trabalharam comigo, né? A gente tem aí o pessoal da Globo também, né? O repórter Guilherme da Globo do Rio de Janeiro, que estava no avião para fazer uma matéria especial com câmera e com cinegrafista. Os profissionais com quem eu trabalhei nos canais Fox Sports, né? Paulo Júlio Cleman, comentarista, que durante muito tempo trabalhou na Rádio Globo de São Paulo, está desde o começo do projeto, do início, lá dos canais Fox Sports, estava nessa aeronave. Também na aeronave, o Vitorino Sherman,
conhecidíssimo Vitorino Chamon, repórter espetacular, Sim, com sim. quem eu Oi? Foi da Sport TV também, muito tempo. Isso, Sport TV, da Globo, trabalhava comigo lá na Última Palavra. O nosso Deva Pascovitch, né, que fez toda a sua carreira no rádio, trabalhou também no Sport TV, sim, e estava desde começo do ano nos canais Fox Sports, narrador Deva Pascovitch, Paulo Júlio Cleman, Deva Pascovitch, Mário Sérgio Pontes e Paiva, não preciso nem dizer quem é Mário Sérgio, jogador, sim, canhotinha, jogou muita bola, e o cinegrafista Rodrigo Santana. Esses 5, né, companheiros dos canais Fox Sports seguiam para essa grande cobertura amanhã da final da Chapecoense contra o Atlético Nacional. Atlético Nacional de Medellín. Fica até difícil, né, Ricardo? Fica até difícil. As palavras fogem. É um momento muito triste, viu, Zé? Posso dizer para você que é um momento profissional muito triste que a gente vive nesse momento, e até comentei uma confidência aqui. O Paulo Júlio Cleman comentou, né? O título do 15 no último sábado. E no domingo eu bati um longo papo com ele. Falei, ainda vou te mandar aí uma camisa do 15. Você comentou, Ricardinho, legal, manda a camisa. Infelizmente a camisa não vai chegar, Zé. Abraço, até mais, Zé. Ok, tchau. Obrigado pelas informações. Os companheiros da imprensa aí apontados pelo Ricardo Martins, do time da Fox Sports, profissionais conhecidos. A gente fica comovido, né? Porque estavam no exercício do seu dever profissional, assim como os jogadores. Olha, um dia muito triste mesmo, ainda vai gerar muita comoção, essa queda do avião da Chapecoense da madrugada desta terça-feira, próximo a Medellín. Realmente uma tragédia. Nós vamos encerrando com esse tom triste o nosso programa. Mais informações na sequência da programação jornalística aqui da Santos FM com o jornalista Rafael Mota e o Entrelinhas, que começa já já. A todos uma terça-feira dentro do possível, né? Na melhor possível, e até amanhã no Bom Dia CDL. Bom Dia CDL. Realização Câmara de Dirigentes Lojistas Santos Praia.